Na manhã de 18 de dezembro de 1944, nos arredores da aldeia belga de Kringelt, uma equipe antitanque alemã se posicionou atrás de seu canhão de 88 mm e PaK-43. A arma era um monstro com mais de 5 metros de comprimento, capaz de lançar um projétil perfurante de 10 quilos a quase 900 metros por segundo. O metal estava coberto de gelo e o vapor da respiração dos soldados formava nuvens brancas no ar gelado. Eles estavam acordados desde as 3 da manhã, parte da enorme contraofensiva alemã, que ficaria conhecida como a Batalha do Bulge. O Oberfeldwebel Klaus Richter, de 26 anos, veterano da Frente Oriental, que havia destruído 11 tanques soviéticos em Kursk, comandava o canhão. Para ele e sua equipe, o 88, não era apenas uma arma, era uma certeza. Em 2 anos de combate, Richter jamais vira um blindado que resistisse a um impacto direto a curta distância, nem o soviético T-34, nem o britânico Churchill, e certamente não o americano Sherman, aquele caixão sobre rodas que os alemães chamavam de Tommy Cooker. Através da névoa da manhã, Richter avistou o movimento. A 300 metros descendo uma estrada florestal, um tanque Sherman emergiu entre as árvores. Procedimento padrão. Seu artilheiro Gunther Hans Müller já girava a manivela de mira, alinhando o longo cano. O municiador encaixou um projétil perfurante no ferrolho. Toda a sequência levou 11 segundos. Eles haviam feito isso tantas vezes que as palavras eram desnecessárias. Müller centralizou a mira na junção do casco e da torre, onde a blindagem americana era mais fina. Richter deu a ordem. O 88 rugiu a onda de pressão sacudindo os equipamentos e reverberando pelo solo congelado. O projétil cruzou a distância em menos de 1/3 de segundo e ricocheteou. Um clarão de impacto, o traço luminoso subindo em ângulo para o céu cinzento. Por um momento, ninguém falou. Müller piscou certo de ter calculado errado, mas os dados estavam corretos. 300 metros ângulo quase perpendicular, um disparo de manual. O Sherman continuou avançando. Richter ordenou outro tiro. O municiador já se movia às mãos automáticas apesar da confusão. O ferrolho se fechou com um estalo. Müller disparou novamente. O impacto foi direto na chapa frontal, outro clarão, outra deflexão. O projétil, que deveria atravessar 10 centímetros de aço e transformar a tripulação inimiga em fragmentos, simplesmente ricocheteou como uma pedra sobre a água. A torre do Sherman começou a girar em direção a eles. O que Klaus Richter e sua equipe não sabiam e não podiam saber era que enfrentavam um dos apenas 254 tanques de assalto M4A3E2 já construídos. Os americanos o chamavam de Jumbo. Sua blindagem frontal não era de 5 centímetros como a dos Shermans comuns, nem de 10 como nos modelos posteriores. Em certos pontos, com o ângulo e as placas adicionais, chegava a quase 18 centímetros de aço endurecido. O canhão de 80 mm PaK-43, símbolo supremo da guerra blindada no fronte ocidental, acabara de encontrar seu igual. A questão já não era se a equipe sobreviveria aos próximos 30 segundos, mas quantos outros artilheiros alemães enfrentariam aquele Sherman impossível antes que alguém na inteligência acreditasse neles. Para entender o choque daquele momento em Kringelt, é preciso compreender o que o canhão de 80 mm significava para a Wehrmacht. Não era apenas uma arma, era uma filosofia feita de aço, a materialização da superioridade tática alemã, que definira 3 anos de combates blindados. O Flak 18, o primeiro modelo de 88 mm, fora projetado no início dos anos 1930 como arma antiaérea. Sua alta velocidade de saída necessária para atingir bombardeiros em altitude conferia-lhe poder de penetração extraordinário contra alvos terrestres. Durante a Guerra Civil Espanhola, as tripulações da Legião Condor descobriram que podiam destruir tanques republicanos com facilidade, uma lição que os planejadores da Wehrmacht jamais esqueceriam. Em 1940, o canhão de 80 mm
já havia sido adaptado para uso antitanque dedicado. O modelo PAC-43, introduzido em 1943, levou o desempenho a um novo patamar. Sua munição com núcleo de tungstênio podia penetrar 15 centímetros de blindagem a 1.000 metros. Nas distâncias típicas de combate entre 300 e 500 metros, era capaz de destruir qualquer tanque aliado em serviço. Os britânicos Churchills, com sua espessa blindagem de apoio à infantaria, eram vulneráveis. Os soviéticos T-34, apesar de seu design inclinado, não ofereciam proteção. E os americanos Shermans eram por todos os relatos armadilhas mortais. As estatísticas eram brutais e bem documentadas. Um estudo do Exército dos Estados Unidos de 1944 concluiu que os canhões alemães de 80 Nauacito-milho foram responsáveis por cerca de 30% de todas as perdas de Shermans na Normandia, embora representassem menos de 10% das armas antitanque alemãs. Seu alcance efetivo ultrapassava 2.000 metros, permitindo às equipes alemãs engajar os blindados aliados antes que os canhões americanos de 75 mm pudessem reagir. A proporção de destruições era devastadora para cada canhão de 80 mm perdido. As tripulações alemãs reivindicavam em média 7 tanques inimigos abatidos. Os soldados sabiam desses números e, mais importante, os sentiam. A confiança derivada de operar o 88 era absoluta. O treinamento reforçava essa superioridade. Os instrutores de tiro ensinavam que o único desafio era acertar o alvo, não perfurá-lo. A doutrina assumia que qualquer tanque aliado atingido seria destruído. Relatórios de combate confirmavam essa crença mês após mês, batalha após batalha. Essa certeza psicológica se estendia para além das equipes dos canhões. A infantaria alemã sabia que se um 88 estivesse posicionado, os tanques aliados não poderiam avançar. Os comandantes estruturavam seus planos defensivos ao redor das capacidades da arma, posicionando-a em encruzilhadas estratégicas e rotas prováveis de aproximação. A mera presença de um 88, mesmo camuflado e silencioso, podia deter um avanço aliado. Os tanquistas temiam-na, os oficiais de inteligência caçavam-na e a artilharia priorizava sua destruição. No fim de 1944, quando a situação da Alemanha se tornava desesperadora, o 88 representava uma das poucas vantagens tecnológicas que a Wehrmacht ainda possuía. A produção de tanques alemães estava muito atrás da dos aliados. Os Panther e Tiger, embora formidáveis, eram complexos e propensos a falhas mecânicas. Mas o 88 montado em um caça-tanques ou usado como peça rebocada, permanecia confiável, eficaz e psicologicamente dominante. Os tanquistas americanos o chamavam de arma assassina. As tripulações britânicas de fabricadora de viúvas e os relatórios soviéticos descreviam posições defendidas por 88s como zonas da morte. O canhão havia conquistado esses nomes por mérito 3 anos consecutivos de desempenho consistente. Destruiu mais blindados aliados do que qualquer outro sistema de armas alemão. E em dezembro de 1944, quando a Wehrmacht lançou sua ofensiva final e desesperada nas Ardenas, as equipes dos 88 avançaram com a confiança de homens que nunca haviam sido desmentidos. Essa confiança estava prestes a se despedaçar. Enquanto os artilheiros alemães operavam com segurança absoluta, as tripulações americanas de tanques entravam em combate em 1944, sob um peso psicológico muito diferente. Subiam para dentro de seus M4 Shermans, sabendo com certeza estatística que estavam em desvantagem. O Sherman não fora projetado para enfrentar tanques pesados alemães. Fora projetado para ser produzido em quantidades que a indústria alemã jamais poderia igualar. Era uma doutrina estratégica sólida, mas pouco conforto para os homens dentro das caixas de aço. A blindagem frontal do Sherman, em sua variante mais comum, media cerca de 5 centímetros no casco e 7,5 na torre. Os modelos posteriores, como o M4A1 com canhão de 76 mm, aumentaram essa proteção para aproximadamente 10 centímetros na placa frontal
levando em conta a inclinação de 47 graus. Esses números eram adequados contra a maioria dos tanques alemães e suas armas antitanque em 1942 e início de 1943, mas no final de 1944 estavam perigosamente obsoletos. Um canhão alemão de 88 mm, PaK-43, podia penetrar 10 centímetros de blindagem a 1.500 metros de distância suficiente para transformar qualquer Sherman em um alvo indefeso. A proteção frontal do Sherman podia ser vencida a distâncias nas quais os artilheiros americanos não conseguiam reagir com eficácia. O tanque alemão Panther, armado com um canhão de 75 mm de cano longo, podia destruir um Sherman pela frente a 1.000 metros, permanecendo praticamente imune ao fogo americano na mesma distância. O Tiger, com seu canhão de 88 mm KWK-36, representava um desequilíbrio ainda mais extremo. A doutrina tática americana reconhecia essa realidade com brutal honestidade. Os manuais de treinamento instruíam as tripulações do Sherman a evitar combates frontais com blindados pesados alemães sempre que possível. A tática preferida era usar a superioridade numérica, manobrar até posições de flanco e atacar pelos lados ou pela retaguarda onde a blindagem alemã era mais fina. A doutrina oficial sugeria que eram necessários 5 Shermans para destruir com segurança um Panther. Os soldados resumiam isso em uma piada sombria: 4 Shermans, para distrair o Panther, um para tentar chegar por trás. Os apelidos Ronson ou Tommy Cooker refletiam a tendência do Sherman de pegar fogo quando atingido. Nos primeiros modelos, a munição era armazenada nas laterais do casco, exatamente no caminho dos projéteis penetrantes. Um impacto muitas vezes incendiava as cargas propelentes, causando incêndios internos catastróficos. As tripulações tinham cerca de 30 segundos para evacuar antes que a temperatura dentro do tanque se tornasse letal. Muitos não conseguiam escapar. Versões posteriores moveram a munição para baixo do cesto da torre e adicionaram sistemas de supressão com água, mas a reputação de isqueiro permaneceu. As estatísticas reforçavam esses temores. Um estudo de 1944 da 3ª Divisão Blindada mostrou que 62% das baixas entre tripulações de tanques ocorriam nos primeiros 30 dias de combate. Novas equipes sem experiência em táticas adequadas sofriam desproporcionalmente, mas mesmo as veteranas enfrentavam probabilidades sombrias. A vida útil média de um Sherman em combate intenso era medida em semanas, às vezes em dias. As tripulações eram constantemente realocadas em tanques substitutos com frequência alarmante. Mesmo assim, os Shermans continuavam chegando. A capacidade industrial americana produziu quase 50.000 variantes do M4 durante a guerra. As fábricas alemãs, em contraste, construíram cerca de 6.000 Panthers e apenas 1.300 Tigers no mesmo período. A confiabilidade mecânica, a facilidade de manutenção e a simplicidade logística do Sherman permitiam que as formações blindadas americanas sustentassem operações indefinidamente. Os tanques pesados alemães, embora superiores em poder de fogo e proteção, passavam mais tempo aguardando peças de reposição do que enfrentando o inimigo. Isso criou um paradoxo na doutrina americana de blindados. Estrategicamente, o Sherman estava vencendo a guerra pelo peso dos números e pela durabilidade. Taticamente, as tripulações enfrentavam probabilidades aterrorizantes a cada encontro com armas pesadas alemãs. Os tanquistas que lutaram na Normandia, que atravessaram as Sebes e enfrentaram Panthers a queima-roupa, sabiam que sua sobrevivência dependia não da blindagem, mas da velocidade do disfarce e da esperança de que o próximo tiro alemão errasse. Foi nesse cenário que, no verão de 1944, chegaram 254 tanques que quebraram todas as suposições sobre o armamento americano. Eram Shermans em nome e silhueta, mas sua proteção rivalizava com a dos tanques pesados alemães. A designação oficial era M4A3 e 2, mas as tripulações os chamavam simplesmente de Jumbos.
Por razões de sigilo, produção limitada e implantação apressada, a inteligência alemã só descobriu sua existência quando já era tarde demais. O tanque de assalto M4A3E2 não nasceu de um planejamento deliberado, mas de uma necessidade desesperada reconhecida na primavera de 1944. Enquanto os planejadores aliados se preparavam para a invasão da Normandia, relatórios de inteligência mostravam um quadro alarmante. As forças alemãs haviam fortificado a costa francesa com extensas obras defensivas, bunkers, de concreto, pontos fortes, reforçados e camadas de obstáculos antitanque. Romper essas defesas exigiria blindados capazes de liderar os assaltos da infantaria e resistir a danos que destruiriam tanques comuns. O problema chegou à mesa do Major-General Gladion Barnes, chefe do Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Armamentos do Exército. Sua solução foi de uma simplicidade elegante. Pegue o chassi comprovado do Sherman e acrescente tanta blindagem quanto a suspensão pudesse aguentar. Nenhuma reformulação radical, nenhum longo período de testes, apenas mais aço bruto soldado aos cascos existentes. O Fisher Tank Arsenal em Grand Blanc, Michigan, recebeu o contrato em maio de 1944. Os engenheiros calcularam que o chassi M4A3, com seu motor Ford GAA V8 de 500 EDHP, 373 kW, poderia suportar cerca de 9 toneladas adicionais de blindagem sem falha mecânica catastrófica. A blindagem do casco base foi duplicada. A placa frontal Glacis recebeu mais um Mi-1 Pol de aço endurecido, totalizando aproximadamente 5 Mi-1 Pol, em um ângulo de 47 graus, criando uma espessura efetiva de cerca de 7 Pol. Contra fogo direto, 18 cm. A torre teve um reforço ainda mais dramático. A peça frontal passou a ter 7 Pol. De aço maciço, o mantlet que protege a montagem da arma alcançava quase 8 Pol. No ponto mais espesso, 20 cm. A blindagem lateral subiu de 1,2 polmes para 3 Pol. Mesmo as esteiras receberam saias protetoras para proteger a suspensão contra armas de carga oca. O peso aumentou de 33 toneladas para 42 toneladas, 30 timba, 38 iota. A velocidade máxima caiu de 30 mph para cerca de 22 mph para 48 km/h, 35 km/h. A relação peso-potência já marginal nos Shermans padrão caiu para 14 HP por tonelada, deixando o jumbo lento na aceleração e fraco em subidas íngremes. Mas nada disso importava se a blindagem funcionasse. A produção começou em junho de 1944 e foi concluída em julho. A tiragem limitada de 254 tanques refletiu tanto a urgência do projeto quanto as limitações do método. Cada jumbo exigia aproximadamente 12 toneladas de aço adicional, num momento em que cada quilo de chapa era disputado por prioridades concorrentes. Decidiu-se fabricar um pequeno número de tanques de assalto especializados, em vez de melhorar marginalmente uma frota maior. Manteve-se o canhão M3 de 75 mm original, uma decisão que geraria controvérsia. Oficiais do Departamento de Armamentos argumentavam que o papel do jumbo era absorver fogo e abrir brechas, não enfrentar blindados inimigos a longa distância. O canhão curto e de menor velocidade tinha melhor desempenho em explosivos de alto poder para derrubar bunkers. Isso significava, porém, que as tripulações do jumbo gozavam de proteção extraordinária, enquanto portavam uma arma inadequada contra os pesados alemães que inevitavelmente encontrariam. Os primeiros jumbos chegaram à Europa no final de julho de 1944, semanas depois dos desembarques da Normandia. Foram distribuídos em pequenos números por várias divisões blindadas, em vez de concentrados em unidades dedicadas assim da divisão blindada. Recebeu 30, a Teira 34, a Quarta 22. Essa dispersão fez com que a maioria dos tanquistas americanos nunca visse um jumbo, e a maioria dos oficiais de inteligência alemães nunca capturou um intacto. Crucialmente, não existia doutrina formal para empregar o jumbo. Os comandantes de companhia receberam tanques com especificações de blindagem quase fantásticas,
mas sem treinamento sobre como explorá-los. Alguns os usaram como ponta de lança em assaltos urbanos, outros como casamatas móveis em posições defensivas. Alguns comandantes empreendedores os colocaram à frente de colunas confiando na blindagem para sobreviver à primeira emboscada alemã e assim revelar posições inimigas. As tripulações eram essencialmente tanquistas padrão do Sherman, não equipes especialmente selecionadas ou treinadas. Aprenderam as capacidades de seus veículos na prática e muitas vezes sob fogo. A diferença de peso era imediatamente aparente. O jumbo acelerava devagar, patinava no lamaçal e consumia combustível em ritmo alarmante. Mas em combate direto à blindagem, superou as expectativas. Relatos de tripulações mencionavam impactos de canhões antitanque alemães que teriam destruído Shermans comuns e que no jumbo deixaram apenas amassados e marcas de fuligem no casco. A notícia espalhou-se informalmente pelas fileiras. Certos Shermans, idênticos na silhueta aos modelos padrão, eram quase invulneráveis de frente, mas a informação permaneceu anedótica e confinada às formações americanas. A inteligência alemã, já sobrecarregada pelo colapso da França e pela necessidade de acompanhar centenas de unidades aliadas, jamais identificou o jumbo como uma variante distinta que exigisse atenção tática especial. Essa falha representa uma das omissões mais significativas de toda a guerra, não fruto de incompetência, mas consequência natural de um aparato de inteligência militar, degradado por 3 anos de derrotas, excesso de frentes e os efeitos cumulativos das operações de contra-inteligência aliadas. No fim de 1944, a inteligência militar alemã, o Fremde Heere, West, Exércitos Estrangeiros do Oeste, operava praticamente às cegas. A Abwehr, Serviço de Inteligência Militar da Alemanha, fora comprometida por agentes duplos aliados e absorvida pela SS no início daquele ano. As aeronaves de reconhecimento de longo alcance essenciais para coletar informações táticas sobre os movimentos inimigos haviam sido praticamente eliminadas pela superioridade aérea esmagadora dos aliados. A Luftwaffe mal conseguia defender as próprias cidades, quanto mais realizar reconhecimento sistemático das áreas traseiras inimigas, onde novos equipamentos apareciam primeiro. As redes de espionagem na Inglaterra e na França haviam sido desmontadas uma a uma. O sucesso da Operação Fortitude, o plano de engano aliado que mascarou o verdadeiro local do dia D, demonstrou o quão profundamente a inteligência alemã fora infiltrada e manipulada. Oficiais que antes avaliavam com confiança as capacidades aliadas, agora trabalhavam com fragmentos, rumores e dados ultrapassados. Sabiam que os americanos produziam tanques em quantidades colossais e que os britânicos introduziam variantes com canhões melhores, mas os detalhes técnicos, as especificações que permitiriam adaptação tática, permaneciam fora de alcance. Os números limitados do jumbo reforçaram o sigilo. 254 tanques representavam menos de 0,5% da produção total do Sherman. Espalhados por várias divisões em uma frente que ia da fronteira suíça até o Mar do Norte, surgiam com tanta raridade que os primeiros relatos foram descartados como erros. Uma equipe antitanque alemã relatando que um projétil de 88 mm ricocheteara de um Sherman era mais provável de ser acusada de ter errado o alvo do que de ser levada a sério. Além disso, o jumbo se parecia muito com os Shermans comuns. Diferente do Churchill britânico ou do soviético IS-2, visualmente distintos como tanques pesados, o jumbo mantinha a silhueta familiar do Sherman. Em combates a 300 ou 500 metros, muitas vezes através de fumaça, vegetação ou mau tempo, os artilheiros alemães tinham poucos segundos para identificar o alvo. O treinamento que lhe servira bem por 3 anos, Sherman, Gismo, blindagem fina, Gisno, alvo fácil, agora os traía. Os poucos jumbos destruídos e examinados geraram dados enganosos. Quando um jumbo era atingido de lado ou pela retaguarda áreas ainda relativamente frágeis, os examinadores viam características de um Sherman padrão.
Se um tanque fosse abandonado por falha mecânica, as equipes de recuperação priorizavam armas ópticas e rádios, não medições detalhadas da blindagem. As melhorias graduais na espessura significavam que medições de campo mostravam pequenas variações sem revelar o reforço sistemático. A própria doutrina tática alemã agravava o problema. Em 1944, as defesas da Wehrmacht enfatizavam mobilidade em emboscadas e retirada não posições fixas. Os canhões antitanque eram posicionados para atingir flancos e retaguardas não para duelos frontais. Assim, quando um jumbo resistia a impactos diretos, as equipes alemãs presumiam erro de cálculo de ângulo ou distância em vez de questionar suas premissas sobre o blindado americano. A ausência de documentos capturados foi outro fator crítico. As especificações do jumbo eram rigidamente classificadas. Diferente dos Shermans padrão, cujos manuais técnicos foram capturados em 1943 e 1944, nenhum manual do jumbo caiu em mãos alemãs. As tripulações americanas recebiam ordens de destruir toda a documentação, caso a captura fosse iminente, e os poucos jumbos abandonados intactos geralmente eram recuperados pelos próprios aliados, antes que as equipes alemãs pudessem estudá-los. Talvez o mais importante tenha sido o momento de sua implantação. No verão e outono de 1944, a Alemanha vivia um colapso estratégico generalizado, perdas catastróficas na Operação Bagration, no fronte oriental, o colapso do Grupo de Exércitos Centro, o fracasso do Bolsão de Falaise na França e a perda dos campos petrolíferos da Romênia. A inteligência alemã estava focada em ameaças existenciais, as ofensivas soviéticas, as operações aerotransportadas aliadas e a temida invasão através do Reno. Nesse caos, um punhado de Shermans, anormalmente resistentes, passou despercebido e virou o curso de inúmeros combates locais sem que Berlim jamais entendesse por quê. Uma variante ligeiramente mais blindada do Sherman, aparecendo em pequeno número numa frente, onde operavam centenas de tanques aliados, simplesmente não despertou preocupação prioritária. Relatórios de inteligência entre setembro e novembro de 1944 não mencionam qualquer melhoria na blindagem dos Shermans. Boletins táticos alertavam sobre o aprimoramento das armas antitanque aliadas e a superioridade aérea inimiga, mas continuavam avaliando os tanques americanos como vulneráveis aos canhões alemães em distâncias padrão de combate. Essa falha de inteligência transformou-se em uma poderosa arma psicológica. Quando as tripulações alemãs encontravam os jumbos e viam seus projéteis ricochetearem, experimentavam não apenas surpresa tática, mas um verdadeiro choque cognitivo. O canhão de 89 mm, a arma que nunca falhara, de repente parecia pouco confiável. As tripulações questionavam a própria competência, teriam carregado a munição errada. O canhão estaria com defeito. A alternativa, que os tanques americanos tivessem alcançado paridade com os pesados alemães, parecia impossível. Quando a inteligência alemã começou finalmente a receber relatos consistentes de Shermans fortemente blindados, já era dezembro de 1944 e a Batalha do Bulge havia começado. No caos da ofensiva final da Alemanha, com divisões isoladas e comunicações fragmentadas, a coleta sistemática de informações tornou-se impossível. Unidades individuais adaptaram-se como puderam, mas nenhuma diretriz tática geral abordou a ameaça dos jumbos. O abismo entre a realidade e as expectativas alemãs persistiria até o fim da guerra. O impacto psicológico total do jumbo Sherman cristalizou-se nos primeiros dias da Batalha do Bulge, quando as suposições táticas alemãs colidiram com blindados americanos que simplesmente se recusavam a se comportar conforme a doutrina. O confronto fora de Kringelt não foi um caso isolado. Ao longo de toda a frente das Ardenas de Monschau, no norte, até Echternach, no sul, as equipes de 88 mm enfrentaram uma nova e desconcertante realidade. Na manhã de 17 de dezembro de 1944, elementos da 1ª Divisão SS Panzer encontraram jumbos da companhia B-36 do Regimento Blindado, 3ª Divisão Blindada, perto da vila belga de Bullingen.
A força alemã incluía 5 tanques Tiger e várias peças antitanque PaK-43 posicionadas para emboscar reforços americanos que se moviam em direção ao setor rompido. O terreno favorecia os defensores campos abertos, com pouca cobertura, forçando os blindados aliados a avançar por rotas previsíveis. 3 jumbos lideravam a coluna americana. Seguir a doutrina padrão teria sido suicídio. Os Tigers e os canhões antitanque possuíam campos de tiro de mais de 1000 metros. Mas os comandantes dos jumbos, que já conheciam as capacidades de seus tanques por combates anteriores, avançaram com confiança. Os alemães abriram fogo a 800 metros. O primeiro disparo de um Tiger atingiu a placa frontal do jumbo em um leve ângulo. O projétil perfurou a camada externa, mas não atravessou a blindagem principal. O impacto sacudiu o compartimento, atordoando o motorista, mas o tanque continuou avançando. A tripulação do Tiger, confusa com a sobrevivência do alvo, disparou novamente. O segundo tiro atingiu a frente da torre, mais uma vez sem penetração. O artilheiro do jumbo, agora com o inimigo na mira, devolveu o fogo. O projétil de 75 mm, incapaz de atravessar a blindagem frontal de um Tiger, ainda assim atingiu o mantlet da arma com força suficiente para travar o mecanismo de rotação da torre. O Tiger, efetivamente incapacitado, recuou. Os demais blindados alemães, vendo um Sherman suportar múltiplos impactos de 80 mm e continuar lutando, hesitaram, e essa hesitação lhes custou a iniciativa. O combate degenerou em um confronto caótico a curta distância, quando a infantaria americana e outros Shermans, tanto comuns quanto jumbos, avançaram sobre a posição inimiga. Ao meio-dia, a força alemã havia se retirado, destruindo 2 Shermans padrão, mas falhando em deter a coluna blindada. Os 3 jumbos que lideraram o ataque exibiam múltiplas marcas de impacto em seus cascos, e torres nenhum deles fora penetrado frontalmente. Um padrão semelhante se repetiu em torno do saliente de Bastogne. Um único jumbo do 3DL7 no batalhão de tanques da 4ª Divisão Blindada manteve um cruzamento sob fogo contínuo. Em 20 de dezembro, o tanque comandado pelo sargento William McVeigh resistiu a 17 disparos antitanque durante 6 horas. Convencidas de que enfrentavam uma fortificação fixa e não um veículo móvel, as forças alemãs acabaram contornando a posição, em vez de continuar desperdiçando munição. Os efeitos psicológicos se espalharam pelas formações alemãs. Relatórios pós-ação da 6ª Exército Panzer, obtidos em documentos capturados, revelam crescente confusão sobre as capacidades dos tanques americanos e o início de uma percepção tardia. Algo fundamental havia mudado na guerra blindada. Um relatório de final de dezembro afirmava: foram observadas variantes de tanques inimigos com proteção frontal aprimorada. Penetração de 80 mm, pouco confiável em distâncias inferiores a 500 metros. Recomenda-se mirar exclusivamente em esteiras e flancos. A linguagem era reveladora. A doutrina tática alemã jamais havia descrito a penetração de um canhão de 80 mm como pouco confiável. Sua eficácia era uma premissa, não uma hipótese. A recomendação de mirar nas esteiras e nos flancos representava uma mudança fundamental no pensamento tático, o reconhecimento de que o engajamento frontal já não era garantia de sucesso. Para as tripulações americanas, o jumbo proporcionou não apenas proteção física, mas também libertação psicológica. Tanquistas que haviam passado meses aceitando que sua sobrevivência dependia de sorte e manobra, agora possuíam uma blindagem capaz de enfrentar o inimigo de frente. Essa confiança se traduziu em agressividade tática. Os jumbos foram enviados à linha de frente, ocupando posições das quais os Shermans padrão teriam sido retirados. Serviram como pontos de apoio para a infantaria, como cobertura móvel para tropas em avanço, e como armas psicológicas, cuja mera presença alterava os cálculos táticos alemães. Ainda assim, suas limitações eram claras. A blindagem lateral, embora aumentada para 3 polegadas 7,5 centros,
continuava vulnerável aos canhões alemães de 75 e 88 mm nas distâncias típicas de combate. A blindagem traseira de apenas Sina Monta 2 Polamus 3800 Pythoness podia ser perfurada até por armas antitanque mais leves. A mobilidade reduzida tornava o jumbo suscetível a manobras de flanco e difícil de retirar em terreno desfavorável. Além disso, o canhão de 75 mm impedia o jumbo de engajar com eficácia os pesados Panthers e Tigers pela frente. Ele possuía superioridade defensiva, mas inferioridade ofensiva, transformando o combate em um teste de nervos. A questão era: conseguiria o jumbo aproximar-se a ponto de encontrar um ponto fraco na blindagem alemã? Ou o canhão inimigo superior acabaria acertando um flanco ou a torre anulando sua vantagem? A resposta dependia do terreno da habilidade da tripulação e muitas vezes da sorte. Mas o simples fato de que esses encontros passaram a ser disputas táticas e não derrotas certas para os americanos já representava uma revolução. Por 3 anos, a doutrina de blindados dos Esmothialiwa aceitara a inferioridade em combates diretos entre tanques. O jumbo, embora produzido em número limitado e com compromissos significativos, desafiou essa crença. Não o bastante para mudar o curso da guerra, mas o suficiente para mudar a forma como os tanquistas lutavam e como os artilheiros alemães miravam. Os registros de combate do Jumbo Sherman durante o inverno de 1944 e início de 1945 revelam tanto suas forças extraordinárias quanto suas limitações inerentes. À medida que a Batalha do Bulge chegava ao fim em janeiro, as divisões blindadas americanas reuniram relatórios pós-combate para quantificar o que as tripulações já sentiam. O jumbo podia sobreviver, mas sobreviver por si só não garantia a vitória. As estatísticas eram contundentes. Em batalhões que enfrentaram combates intensos durante a ofensiva, os Shermans padrão apresentaram taxas de perda de até 40%. Os jumbos, operando nas mesmas condições e frequentemente liderando os ataques, registraram perdas inferiores a 15%. A diferença devia-se quase inteiramente à blindagem frontal. Quando um jumbo era destruído, as análises pós-batalha mostravam consistentemente impactos nos flancos na traseira ou falhas mecânicas catastróficas, nunca penetrações frontais. Mas os números escondiam uma realidade mais complexa. O poder de fogo limitado do jumbo impedia vitórias decisivas contra tanques alemães pesados. Nos confrontos com Panthers e Tigers, o resultado típico era um impasse ou retirada, não uma vitória americana. O jumbo sobrevivia permitindo que sua tripulação lutasse novamente, mas não destruía o inimigo que falhara em destruí-lo. Essa limitação levou a modificações urgentes em campo. A partir de janeiro de 1945, alguns jumbos receberam canhões de 76 mm retirados de Shermans danificados. As conversões eram improvisadas, feitas por unidades de manutenção com recursos escassos. O novo canhão mais longo e de maior velocidade deu ao jumbo uma chance real contra tanques pesados a distâncias em que sua blindagem podia ser aproveitada ao máximo. Cerca de 40 a 50 jumbos receberam essa atualização, embora os números exatos permaneçam incertos devido ao caráter informal das modificações. As tripulações elogiaram os resultados. Um jumbo com canhão de 76 mm podia enfrentar Panthers quase em pé de igualdade, combinando proteção comparável e poder de fogo suficiente. Contra os Tigers, o desafio persistia, mas já não era um confronto desesperado. Esses híbridos representavam o que a doutrina americana de blindados precisava desde a Normandia, um tanque capaz não apenas de sobreviver, mas também de matar em combate direto contra os gigantes alemães. Mesmo enquanto essas modificações avançavam, o contexto estratégico estava mudando rapidamente. Em fevereiro de 1945, a resistência alemã no oeste desmoronava. O fracasso da ofensiva das Ardenas havia consumido as últimas reservas móveis da Alemanha. A escassez de combustível imobilizava até mesmo tanques intactos.
A superioridade aérea aliada era tão esmagadora que os blindados alemães mal podiam se mover durante o dia sem risco de destruição. O problema tático que o Jumbo fora criado para resolver romper defesas alemãs fortificadas agora era resolvido não pela tecnologia, mas pela superioridade numérica e logística absoluta dos aliados. Entretanto, o impacto psicológico do Jumbo perdurou além de sua utilidade tática imediata. Os artilheiros alemães que haviam enfrentado Shermans fortemente blindados carregaram essa experiência para combates posteriores. A confiança absoluta que antes caracterizava as equipes dos canhões de 88 mm foi substituída por cautela e incerteza. Relatórios de inteligência de fevereiro e março de 1945 finalmente reconheceram a existência de variantes do Sherman com blindagem reforçada. Mas os alertas vieram tarde demais para influenciar a doutrina tática alemã de forma significativa. Para os tanquistas americanos, a existência do Jumbo significou algo muito maior do que seus números sugeriam, a prova de que a indústria americana podia produzir blindados à altura dos padrões alemães quando necessário. A narrativa de que os tanques americanos eram intrinsecamente inferiores, que suas tripulações precisavam aceitar a vulnerabilidade como preço pela mobilidade e confiabilidade, foi definitivamente quebrada. Os projetos de tanques posteriores refletiram essas lições. O M-26 Pershing, introduzido em pequeno número no início de 1945, incorporou conceitos testados no programa Jumbo. No pós-guerra, a influência se ampliou. O equilíbrio entre proteção-poder de fogo e mobilidade que o Jumbo simbolizava tornou-se o núcleo da filosofia de design dos blindados americanos. A percepção de que as tripulações precisavam de proteção suficiente para sobreviver aos primeiros segundos de um combate, mesmo às custas da velocidade ou da autonomia, moldou o desenvolvimento dos tanques M46 e M47 e, por fim, M48 Patton, que dominaram as forças blindadas do Sicília nos anos 1950. Mas talvez o legado mais importante do Jumbo tenha sido simbólico. Ele representou a flexibilidade industrial americana, a capacidade de identificar um problema, desenvolver uma solução e colocá-la em campo em quantidade útil em meses, não anos. O fato de apenas 254 unidades terem sido construídas pode parecer insignificante diante da produção total de mais de 49 mil Shermans. Mas esses 254 tanques apareceram exatamente quando foram necessários, desempenharam exatamente o papel esperado e sobreviveram em taxas que salvaram centenas de vidas. As tripulações que lutaram em Jumbos levaram essa experiência para a vida civil. Relatos de veteranos enfatizam repetidamente a confiança que a blindagem lhes proporcionava, a agressividade que ela permitia e a gratidão pelos engenheiros e operários que haviam construído seus tanques. Para homens que antes aceitavam que a sobrevivência dependia do acaso, o Jumbo ofereceu algo inestimável: controle sobre o próprio destino, a capacidade de permanecer e lutar, em vez de simplesmente torcer para não ser atingido. A resposta militar alemã ao Jumbo Sherman, ou mais precisamente sua incapacidade de responder de modo eficaz, expôs o colapso mais amplo da capacidade tática e industrial da Wehrmacht nos meses finais da guerra. A falha de inteligência que deixou as equipes dos 88 mm sem consciência das melhorias na blindagem americana era sintomática de uma organização que havia perdido a habilidade de se adaptar às rápidas mudanças do campo de batalha. Documentos capturados no início de 1945 revelam uma instituição em negação. Materiais de treinamento para equipes anti-tanque, produzidos ainda em fevereiro e março, continuavam listando as especificações do Sherman padrão. As tabelas de tiro não incluíam dados para variantes blindadas. As diretrizes táticas ainda presumiam que os canhões de 89 mm mantinham superioridade total contra qualquer blindado aliado. A base de conhecimento institucional construída sobre 3 anos de sucesso não conseguiu incorporar a nova realidade com rapidez suficiente. Unidades alemãs individuais que enfrentaram Jumbos adaptaram-se pela dura experiência.
Relatórios pós-ação de formações que lutaram nas Ardenas e ao longo do Reno mostram táticas em evolução maior, ênfase em disparos de flanco, coordenação entre múltiplas armas, antitanque para atacar simultaneamente de diferentes ângulos e preferência por posições de emboscada que permitissem atingir as laterais a curta distância. Contudo, essas lições permaneceram locais transmitidas informalmente entre unidades sem serem incorporadas à doutrina oficial. A incapacidade de responder no nível industrial foi ainda mais devastadora. Os projetistas de tanques alemães sabiam por relatórios de inteligência e pela captura de tripulações americanas que variantes aprimoradas do Sherman existiam. Mas no fim de 1944, a indústria alemã já havia perdido a capacidade de inovação responsiva. A escassez de matérias-primas, os bombardeios incessantes e o colapso logístico tornaram impossível qualquer adaptação significativa. Enquanto os jumbos simbolizavam a agilidade e a resiliência da produção americana, a Alemanha mostrava o contrário, uma máquina militar poderosa, mas incapaz de se reinventar diante da derrota iminente. As fábricas alemãs estavam sob bombardeio aéreo constante. As matérias-primas tornavam-se escassas. A força de trabalho era composta cada vez mais por prisioneiros e trabalhadores. Escravizados, pessoas sem qualificação técnica e sem qualquer motivação para manter padrões de qualidade. Havia planos para aprimorar o poder de penetração das armas antitanque alemãs. O PaK-44, uma variante ainda mais potente do canhão de 88 mm, estava em desenvolvimento. Novos tipos de munição, incluindo projéteis compostos perfurantes de desenho avançado, prometiam melhor desempenho contra blindagens espessas. Mas nenhuma dessas inovações chegou às unidades de linha em quantidades significativas. As fábricas que deveriam produzi-las estavam em ruínas. As ferrovias que deveriam distribuí-las estavam paralisadas pela interdição aérea aliada. Essa paralisia industrial significava que em março e abril de 1945, as equipes antitanque alemãs lutavam essencialmente com as mesmas armas e munições de 1943. O canhão de 88 mm que dominara os campos de batalha por 3 anos tornara-se em determinadas circunstâncias e contra certos alvos insuficiente, um choque para tropas da Wehrmacht, acostumadas a confiar na superioridade tecnológica para compensar a inferioridade numérica. Foi uma catástrofe psicológica. Relatos de veteranos alemães dos últimos meses da guerra mencionam com frequência encontros com tanques americanos que não podiam ser destruídos pela frente. A linguagem é reveladora. Em vez de identificar um modelo específico, os soldados descreviam um fenômeno geral, o colapso da relação previsível entre acertar e destruir que definira os combates anteriores. Isso sugere que mesmo aqueles que enfrentaram o jumbo raramente compreenderam o que haviam encontrado, interpretando a experiência como azar ou falha do equipamento, não como uma nova capacidade sistemática americana. O impacto psicológico estendeu-se além das equipes de 88 mm. A infantaria alemã, cuja disposição para manter posições defensivas dependia em grande parte da confiança de que os canhões de apoio poderiam deter os blindados aliados, começou a vacilar quando essa suposição deixou de ser confiável. Se os tanques americanos podiam resistir aos canhões assassinos, se podiam avançar mesmo sob fogo concentrado, então as posições defensivas deixavam de ser fortalezas e tornavam-se armadilhas. Essa erosão da confiança contribuiu para a rápida desintegração da Wehrmacht no Oeste durante março e abril de 1945. Unidades que em 1943 ou 1944 teriam lutado obstinadamente, agora escolhiam recuar ou render-se. O papel do jumbo nesse colapso foi indireto, mas mensurável. Não foi sua blindagem por si só que quebrou a resistência alemã, foi a constatação de que até o sistema de armas mais confiável da Alemanha podia falhar. Após a guerra, análises conduzidas por antigos oficiais da Wehrmacht, em cooperação com historiadores militares americanos,
reconheceram o Jumbo como uma surpresa tática significativa. Os relatórios destacaram que a falha em identificar e reagir à blindagem reforçada americana refletia uma deficiência mais ampla da inteligência militar e da capacidade industrial alemã. A conclusão desses estudos influenciou debates da Guerra Fria sobre engano militar e o valor estratégico da surpresa tecnológica, o reconhecimento de que apenas 254 tanques poderiam gerar efeitos psicológicos desproporcionais por meio de choque e superioridade local. Para as equipes dos 88 mm homens como o Oberfeldwebel Klaus Richter, que sobreviveu à guerra, a lembrança dos projéteis ricocheteando nos cascos dos Shermans permaneceu vívida por décadas. Em entrevistas das décadas de 1960 e 1970, veteranos descreviam repetidamente o espanto e a incredulidade de ver sua arma mais confiável falhar. Alguns achavam que haviam recebido munição defeituosa. Outros suspeitavam de sabotagem. A alternativa de que a indústria americana havia produzido silenciosamente uma blindagem superior em número suficiente para influenciar o campo de batalha desafiava sua própria compreensão da guerra que haviam travado. O Jumbo tornou-se assim parte da narrativa mais ampla do declínio militar alemão, um símbolo de como a excelência tática e o equipamento de elite podiam ser neutralizados pela capacidade industrial, pela surpresa estratégica e pelos efeitos cumulativos de uma guerra prolongada. Ele não foi uma arma decisiva que mudou o rumo do conflito, mas foi um instrumento revelador. Mostrou o quanto as vantagens alemãs haviam se erodido e como a adaptação tática e industrial americana havia fechado lacunas que antes pareciam intransponíveis. A história do Jumbo Sherman termina não com estatísticas ou análises táticas, mas com os homens que o tripularam e com aqueles que o enfrentaram. Os 254 tanques produzidos entre junho e julho de 1944 levaram cerca de 1.270 tanquistas americanos ao combate. A maioria sobreviveu à guerra, uma taxa de sobrevivência dramaticamente superior à dos tripulantes de Shermans padrão. Esse simples fato traduz-se em vidas poupadas, famílias preservadas da dor futuros, que continuaram além de 1945. Os tanques que suportaram impactos destinados a matá-los, que salvaram vidas por meio de aço e engenharia, foram após a guerra cortados e derretidos. Seu metal foi reciclado em produtos de tempo de paz. Mas a memória permanece nas histórias dos veteranos que os tripularam e dos que lutaram contra eles nos relatórios pós-combate, que documentam sua sobrevivência improvável, e nas fotografias que mostram silhuetas de Shermans marcadas por impactos que deveriam ter sido fatais. O Jumbo Sherman não foi o tanque que venceu a guerra, mas foi o tanque que provou que o blindado americano podia resistir e lutar, que a proteção era possível, e que a capacidade industrial, quando aplicada com urgência e propósito, podia salvar vidas mesmo nos meses finais e desesperados do conflito. Lá fora, em Kringelt, naquela manhã de dezembro de 1944, o Oberfeldwebel Klaus Richter observou a torre do Sherman impossível girar lentamente em direção à sua posição. Sua equipe já se preparava para se mover, tentar novamente de outro ângulo. O canhão de 88 mm, que jamais falhara, acabara de falhar 2 vezes. A doutrina que o sustentara por 3 anos desmoronara em 30 segundos. A guerra continuaria por mais 5 meses, mas naquele instante, a certeza havia desaparecido. Eles haviam encontrado algo novo, algo para o qual o treinamento não os preparara, algo que a inteligência alemã jamais mencionara. Haviam encontrado 7 polegadas de aço americano e aprenderam tarde demais que a era da supremacia do 88 estava chegando ao fim. O Jumbo cumprira exatamente o que fora projetado para fazer sobreviver. E ao sobreviver, revelou uma nova verdade sobre a guerra que a indústria americana, quando focada e determinada, podia produzir blindagem à altura do que a na Alemanha tinha de melhor. Não em números esmagadores, nem a tempo de mudar o resultado do conflito, mas o suficiente para fazer diferença para os homens que entraram naqueles tanques,
e voltaram para casa vivos. Obrigado por assistir. Para análises históricas detalhadas, confira os outros vídeos disponíveis na sua tela agora.